Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Reclama Que Eu Discuto, o podcast do Reclame Aqui. Quem acompanha a gente deve perceber que eu roubei até o bordão do Felipe. O Felipe não está aqui com a gente hoje, mas a gente tem um co-host a mais do que a altura até. O nosso CEO, Edu Neves, está aqui com a gente para conduzir esse papo. Seu Edu. Salve, salve, Chicão. Falou que ia fazer e fez. E hoje o nosso episódio vai ser com o Lucas da Harmo. Acho que vai ser um papo bem bacana. A gente acabou de gravar um episódio do podcast da Harmo também com o Edu, contando um pouco da história do Reclame Aqui. Cola lá no podcast da Harmo para vocês ouvirem esse episódio. Tá bem legal, conta bastante da história do Reclame Aqui, mas uma camada que eu acho que pouca gente conhece. A gente estava até conversando sobre isso, né, Lucas, depois do episódio. Acho que tem uma visão ali por trás da cortina que a gente vê pouco na nossa palestra institucional, nas nossas conversas. Então, a gente tem um conteúdo exclusivo ali no podcast da Harmo de como a gente está contando a história do RA. De cliente para cliente, hein? Fica ligado. De cliente para cliente. Então, tem uma previsão de data, Lucas? Assim que possível, né? Assim que possível, então, pessoal. Dá uma procurada aí, se já tiver saído, saiu. Isso é muito comum aqui no Reclame Aqui, inclusive. A gente trabalha muito com esse tipo de cronograma. Exato. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, dá uma procurada lá. Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado, Chicão, Edu. Prazer estar participando aqui com vocês. Eu e Edu, a gente tá agora, já tá brother aqui, a gente acabou de gravar um. Pois é, estamos aquecendo. Até ia trocar de roupa para aparecer aqui, mas tudo bem, vamos assim mesmo. Lucas, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você, um pouquinho da sua história antes da gente começar. Boa. Vamos fazer que nem o Edu, vou voltar lá. O Edu voltou para Campo Grande, vou voltar para Santa Rosa. Boa. Né? Santa Rosa é terra da Xuxa. Fica no interior do Rio Grande do Sul. É a terra da Xuxa. Não que a gente se orgulhe disso, né? Mas é um fato. Tem lá uma casa dela, onde é que ela cresceu. Mas Santa Rosa também é terra do Tafarel. Então já dá uma melhorada. A região ali... Cuidado, hein? Lucas, ultimamente, tudo tem que ter cuidado. Mas então, assim, talvez a gente edite essa parte, Lucas, mas vamos lá. Ali na região, o que nós temos, né? Nós temos Zé Bündchen, né? E nós temos o último lançamento aí pro Brasil, que foi o Luísa Sonza. Então, é uma região de muitos lançamentos. Tem a Xuxa, tem o Tafarel, tem a Luísa Sonza. E a Gisele Bündchen. Gisele Bündchen e o Lucas. O Lucas ainda não explodiu ainda, né? Então, o Lucas ainda não tá ranqueando ainda. Mas que ainda demonstra uma confiança. Perfeito. Uma confiança, sério. Que uma hora o Lucas vai estar ali. Exato. Entre Luísa Sonza e Tafarel. E é muito engraçado, cara, porque assim, o Santa Rosa fica a 50 quilômetros da Argentina. E hoje eu sou sócio de um argentino, então eu falei assim, cara, mesmo eu saindo, perfeito, né? mesmo eu saindo de 800 quilômetros de distância de lá, eu ainda revivo, né, as minhas origens aí. Então, muito bem. E, cara, eu comecei a empreender logo depois que eu saí do ensino médio, me formei. Eu comecei, na verdade, a empreender num curso técnico em informática que eu fiz, comecei no 3º ano do ensino médio. E nesse curso técnico, muitas empresas da região iam até a coordenação do curso a procurar uma mão de obra mais barata, né? E chegou um fatídico dia, nós estávamos na aula, o coordenador do curso chegou pra gente e falou assim, pessoal, tem uma produtora de vídeo aqui da cidade que quer fazer um site. Alguém aqui faz site, quer fazer o site para eles? Isso estamos falando de 2011, 2012. E daí eu olhei para um amigo meu, que a gente era bem próximo, eu falei, cara, sabe fazer site? Ele falou, não sei. Ele perguntou, mas tu sabe? Eu falei, eu também não sei. Eu falei, mas podia fazer, né? Então foi assim que começou. Eu falei, professor, a gente quer o contato do cara. Eu falei assim, tá, e aí, como é que a gente vai fazer a reunião? Não sei nem como é que chega, como é que oferta, como é que faz o orçamento, enfim. Fizemos um orçamento numa tabelinha, chegamos lá para negociar, damos um desconto de 50% para fechar o primeiro contrato, né? Então, assim, não tínhamos muito a base ali de negociador. Uhum. Mas fechamos o primeiro contrato, né? Também super amador, mas entregamos o site tudo certinho. Tá até hoje no ar, inclusive. Uns 3 meses depois, o coordenador chegou direto pra gente, porque outra empresa foi pegar o site, a gente conseguiu fechar de novo o segundo site. Peraí. 2011... 2012. E o site tá até hoje no ar. É que assim, 2 anos depois, a gente fez um novo site pra eles. Então tá a versão nova do site no ar hoje. Eu ia falar, ou esse cara tá precisando de uma consultoria, ou vocês são um fenômeno. Não, e é muito engraçado, porque na época a gente vendia site com o diferencial que ele era responsivo, né? Que a web estava começando a ser mobile e tal, então o nosso diferencial para as empresas da região é que não, nós fizemos sites responsivos. Os fornecedores atuais aqui da região não fazem isso. Um fenômeno, então.
Então, e a gente começou, na verdade, e daí a gente fez esses primeiros trabalhos, eu comecei a faculdade de Ciência da Computação, só que eu atuava como vendas, designer, atendimento, fazia tudo, né? E meu amigo era o programador. E daí, quando eu entrei em Ciência da Computação, eu conheci a incubadora de empresas. Então foi ali que eu falei pro meu amigo, assim, cara, tem um negócio chamado incubadora, não sei como é que funciona, mas a gente pode ir lá ver para talvez começar o nosso negócio. E dito e feito. Então, fomos à incubadora, passamos pelo processo seletivos e começamos a empreender com essa software house, né? Então, a gente fazia sites, nós fazíamos aplicativos também, e nós fazíamos jogos. Nunca tinha feito site, tivemos 2 sites, começamos a empresa com um portfólio de 2 clientes. Nunca tínhamos feito aplicativo e nunca tínhamos feito jogos também. Jogos. Jogos nem imaginava, mas a gente gostava bastante. E assim que começou, né? Depois a gente foi desenvolver alguns aplicativos, desenvolvemos um jogo só, nossa trajetória, desenvolvemos um jogo, que foi um jogo pro Facebook, para uma franquia de escolas de inglês. Cara, foi muito legal o jogo, porque tinha toda uma dinâmica que o nome do jogo a escola era Hey Peppers, e o nome do jogo era Falling Peppers. Então era basicamente um personagem, que era o Bitolinha, que ia caindo pimentas com palavras em inglês e outros idiomas. Então tinha que pegar as palavras em inglês e ia dando um ranqueamento, que era público, e o primeiro colocado ganhava o iPhone da escola. Então tu imagina, isso virou uma febre na cidade. No período, foi uma campanha de 3 meses. E tinha um poder especial no jogo, que era uma pimenta colorida. Era tipo aquela estrela do Super Mario, que tu dava um espaço, o Bitolinha ficava dourado e correndo loucamente, assim, pegava só um monte de pimentas coloridas. Cara, o Bitolinha é um nome muito bom. E para você, só que você começava o jogo com 3 especiais. Para você recarregar o especial, você tinha que compartilhar o jogo no seu Facebook. Então, assim, tinha um esquema viral muito legal ali, que foi muito bacana. Eles conseguiram, inclusive, captar leads que não estudavam na escola, né? Bom, a partir desse negócio, a gente tinha um desejo, a gente começou a crescer ali na região e tinha um desejo muito grande de ter uma plataforma mesmo, né, que não fosse projeto. Então nós tínhamos 2 iniciativas na época. A gente tinha uma plataforma chamada Wimi, que era um aplicativo de festas e eventos. Qual que era a ideia? Era tipo vender pro Rock in Rio, e daí o cara baixava o Wimi, logava com o Facebook dele, ele podia colocar fotos e aparecer no telão do Rock in Rio, alguma coisa do tipo, assim, né? A gente até chegou a fazer um MVP, testar num show do Munhoz e Mariano, na época do Camaro Amarelo, você lembra? Campo Grande esses caras, né? E a outra plataforma era uma plataforma de pesquisa e satisfação chamada Gorilla, que depois virou a plataforma que a gente pivotou, né? A gente matou esse negócio para se transformar em Gorilla. Isso foi por volta aí de final de 2017, início de 2018. E foi muito interessante essa mudança, né, de vender site para ter um software SaaS, porque, cara, eu não sabia nada de MRR, churn, CAC. Eu falei, caraca, então eu posso vender, o cara pode cancelar? Como assim? Então, assim, a gente aprendeu bastante e eu não conseguia vender minha solução lá em Santa Rosa. Então, a gente teve que começar a estudar marketing, inbound, outbound. Comecei a produzir bastante conteúdo e foi aí que eu conheci um cara chamado Santiago. Então, o LinkedIn foi meu melhor amigo naquele começo de 2018, para me conectar com o mercado, conhecer pessoas. Sei lá, apareceu um post da Reviewer, na época que era startup do Santi. O Santi, só para dar um contexto, é meu sócio hoje. E eu mandei uma mensagem para ele, entrei no site e falei, caraca, meu, que negócio interessante, porque eu trabalhava com pesquisa e satisfação, né, NPS e todas as métricas. E ele trabalhava com um negócio chamado Review. Eu falei, mas é um feedback público. É muito complementar ao meu. Mandei uma mensagem no LinkedIn pro Santi, o Santi me respondeu na hora, vou te ligar, passa teu número, na hora, assim. Falei com ele, falou, meu, tô aqui no aeroporto, tô aqui dentro do avião, voltando para Florianópolis, tinha vindo para São Paulo fazer algumas reuniões, vamos conversar, não sei o quê. A gente marcou no outro dia uma conversa, marcamos um webinar, que na época eu fazia webinars mensais. Daí gravamos eu e o Santi um webinar lá em março, abril de 2018, eu acho. E aí que começou um grande namoro, né? A gente sempre fala assim, cara, as nossas soluções são muito complementares, mas a gente continuou seguindo 2 caminhos de forma separada. Aí no final de 2019, a gente se reencontrou, né, com uma proposta. Assim, eu tinha um desejo muito grande de falar com o Santi para dar um próximo passo, e ele também estava foi meio que uma conexão astral aí, que eu ia entrar em contato com ele, só que ele veio falar comigo antes e a gente marcou a reunião e daí começou a trajetória da Harmo, né? Daí o namoro virou casamento aí no final de 2019 e início de 2020. Sensacional. Até antes da gente entrar na Harmo um pouquinho, a gente tem, antes de começar o papo, depois que o nosso convidado se apresenta, a gente tem um quebra-gelo
puxando para Reclame Aqui, que a gente entende que todo empresário, toda pessoa que está no papel que você está aí como CPO da Harmo também é um consumidor, né? Não importa onde a gente está dentro da empresa que a gente trabalha, nós também somos consumidores do outro lado. Então a gente queria que você contasse um pouquinho sobre a sua primeira reclamação, ou a última reclamação, ou uma reclamação inusitada que você já tenha feito no Reclame Aqui, se ela foi bem sucedida ou não. Então fala o seguinte, eu vou falar da minha primeira e de uma que eu influenciei. Boa, perfeito. Então assim, eu me mudei, né, hoje eu moro em Floripa, eu me mudei há praticamente 1 ano e eu tive que comprar praticamente tudo. Né? Logo quando eu mudei para Florianópolis, fui para um apartamento mobiliado, não precisei comprar nada. No segundo tive que comprar tudo. E eu comprei uma cama, né? E na negociação da cama foi negociado um desconto e me deram travesseiros gratuitos como bônus na negociação. E esses travesseiros nunca chegaram, né? E eu ligava para a loja, ninguém me atendia. Eu procurava no site, não tinha o número de telefone. Eu procurava na ficha do Google, não era um WhatsApp que eu mandava mensagem, ninguém respondia. Eu ia até o shopping e falei, pessoal, e meus travesseiros? Cadê meus travesseiros? Posso pegar esses que estão aqui mas é que o que foi te dado era uma outra linha. Tipo, me deram a pior linha, né? E que nem chegou. E que nem chegou. Essa linha que eles te deram, aqui não existe. Exato. Que não vai chegar nunca, essa que a gente... E daí eu falei, mas tá, mas Lucas, qual que é o teu telefone? A gente vai entrar em contato contigo, a gente vai te enviar os travesseiros. E passou 1 mês, passou 2, cara, passou uns 6 meses. Eu falei assim, cara, cadê meus travesseiros, cara? Eu falei, chega. Dor nas costas já de dormir sem travesseiro por 6 meses. Não, eu tinha travesseiro, mas, queria um travesseirinho novo. Comprei a cama e tudo. E fui no Reclame Aqui, eu falei, chega. Eu vi que a empresa respondia o Reclame Aqui. Cara, foi um toque de mágica. Me responderam magicamente muito rápido. Eu acho que assim, no dia o cara respondeu uma reclamação no Reclame Aqui, entrou em contato comigo com o WhatsApp. 30, 40 minutos depois, a dona da loja estava em contato comigo e os travesseiros apareceram na minha casa magicamente. Caraca, 6 meses depois, de repente... Então, deixa eu aproveitar para... Eu acho que aqui tem a questão da oportunidade. Também fazer uma... Como é que chama? Anamnese do caso. Você reclamou, me parece, quando você falou assim, eu já tinha travesseiro. Me parece que tem uma questão, mas me prometeram os travesseiros. Claro, exato. Foi combinado. Então tem uma subjetividade aí do compromisso da marca e que você falou, não, eu entrei lá, vamos falar o português, cara, não vou fazer papel de otário, eu comprei. Lógico. E negociei isso e agora estão achando que só porque é um travesseiro simples, não precisam me entregar. Exato. Eu acho que isso é uma quebra de compromisso, assim. Agora... Por que você acha que a hora que você foi no Reclame Aqui e reclamou, a marca tomou uma atitude? Assim, o que você enxerga? É a exposição? É localizar uma prática lá dentro? O que você acha no imaginário? Né? Eu acho que ninguém te contou exatamente o que aconteceu e por que as coisas se resolveram, mas o que você como consumidor ficou com a sensação? Bom, para mim foi a exposição. Eu como consumidor falando, né? Tipo, eu tenho que expor o problema depois de já ter tentado inúmeras vezes com a própria marca e não ser ouvido. Eu acho que essa é a ideia. Eu nunca fui ouvido, de verdade, quando eu fui tentar falar diretamente com a marca. Porque assim, várias vezes eu fui na loja, me prometeram entregar e não entregavam. E tu entrava em contato de novo com eles não respondiam. E no Reclame Aqui foi mágica. E alguma vez você falou com a dona da loja? Não. Só quando eu reclamei no Reclame Aqui. Porque uma das coisas que a gente vê, isso mais nas grandes companhias, é quando a liderança da companhia acha que está acontecendo uma coisa e está acontecendo outra. E o Reclame Aqui, normalmente, ele chega nas ouvidorias ou em áreas de gestão de crise de marca, ou até em equipes dentro do atendimento, especificamente para tratar o canal, que tem uma conexão direta com os C-levels, vamos dizer assim, com a direção da companhia. Então, e aí eu acho que já, atravessando todo o podcast aqui, eu acho que isso eu acho que você teve uma experiência na Harmo com métricas de atendimento e depois você, via Reclame Aqui, teve uma experiência ligada à opinião de pessoas, à subjetividade da opinião. Como que você acha que isso comunica? Ou seja, medir NPS é uma coisa, escutar reclamação é outra coisa, apesar de estar conectado. Sim. É que eu também vejo que as empresas elas encaram esses dois indicadores de formas diferentes.
né? Porque, por exemplo, a gente trabalha também com a voz do cliente, né? Enfim, com as pesquisas de múltiplas métricas e a parte de review. Só que qual que é o maior dor deles em relação a isso? Lucas, a gente coleta um monte de feedback, é muito legal, mas o que eu faço com isso? As empresas ainda não têm clareza do que elas fazem com esse feedback que elas recebem de pesquisas pós-venda. Elas têm dificuldade de priorizar, identificar as dores. Eu acho que no Reclame Aqui é muito mais causa e efeito. Eu preciso atender esse cara, resolver o problema dele, e está muito claro o que eu tenho que fazer. Só que num programa de voz do cliente, quando a gente fala de métricas, de satisfação, etc., isso não fica tão óbvio. E também eu acho que é um papel de soluções como a nossa deixar óbvio, né? Então, dar os caminhos das pedras. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem aí pro ano que vem, por exemplo, a questão da produto e tecnologia, né? Legal, Lucas. Fala um pouquinho, acho que até você falou um pouco da Harmo ali na sua introdução. Acho que é legal você contar um pouquinho para o pessoal Legal. que às vezes não conhece a Harmo, um pouquinho Boa. sobre a Harmo, sobre a história ali do trabalho que vocês fazem, Boa. como que a Harmo evoluiu como empresa para onde vocês estão hoje. Legal. Eu acho que dá para fazer isso de uma forma mais didática, né? Em vez de ficar apresentando, falando pitch de venda e fases de impacto. Vamos falar um pouquinho de uma perspectiva do consumidor, né? Porque a Harmo, na verdade, ela se encaixa dentro de um comportamento que o consumidor tem na hora de comprar, consumir e se relacionar com as marcas. Então vamos voltar lá para a minha história, né? Então, cara, são duas empresas de tecnologia que se juntam. Então, uma que trabalhava com pesquisa e satisfação e outra trabalhava com review de loja física, né? Então, são dois perfis de feedback diferentes. Enquanto um é um feedback que é público, que é o review, ele está atuando no momento da jornada do consumidor, onde eu estou buscando algo, ou seja, o review, o feedback do consumidor tem a capacidade de influenciar um consumidor a escolher determinado produto, serviço ou empresa. E o outro feedback, que é a pesquisa de satisfação, ela é um feedback pós-venda. Ou seja, é um feedback que está muito mais relacionado à qualidade, à retenção. Então vamos lá. O que a gente tem de dado hoje, agora pensando na jornada do consumidor, né? Isso é dados brasileiros, que 93% dos brasileiros, eles pesquisam no Google antes de comprar. Isso é um fato. Né? E Lucas, mas é muito óbvio, claro, as pessoas estão comprando cada vez mais no e-commerce, mas assim, o que as pessoas não sabem é que 46% hoje da intenção de busca no Google está relacionado a buscas locais. Ou seja, o consumidor está na internet procurando um negócio físico para consumir. E o mais louco é que esse comportamento de você procurar uma loja física, quando a gente coloca numa perspectiva de funil de venda, ele é muito fundo de funil, porque 28% dessas buscas locais acabam numa compra. Então, assim, é um comportamento do consumidor muito presente. E esse feedback que o consumidor ele vai ter na hora que ele está buscando um negócio físico, por exemplo, ali no Google, ele é um feedback muito comum. Né? Eu vou dar um exemplo para colocar, tangibilizar, colocar no nosso dia a dia. Cara, você que vai fazer uma viagem, você vai alugar um Airbnb, você vai alugar uma casa, um apartamento que tem um host que é mal avaliado. Você, quando pede um Uber, você olha a notinha do cara do Uber. Você, quando desce do Uber, você avalia a sua experiência. Quando você está no Netflix, na sua casa, sentado, você acaba de assistir o filme, tem o joinha para baixo, para cima e os dois para cima, né? Então, assim, o feedback do consumidor, ele está intrínseco hoje na nossa forma de se relacionar com as marcas e com os produtos. Então, assim, a primeira missão da Harmo é o quê? É ajudar essa loja física a aparecer nos mecanismos de busca quando o consumidor procura por ela. Tá? Agora, quando o consumidor vai escolher um lugar para ele visitar, tem alguns elementos que ele olha que vão influenciar ele a escolher o lado A ou o lado B. E aí é uma pesquisa que a gente fez junto com vocês, com o Reclame Aqui, que é uma pesquisa muito legal, que alcançou 5.000 consumidores e que a gente perguntou para eles, né? Cara, quando você está lá no Google procurando uma loja física, o que você está buscando? Quais são os fatores que determinam a escolha de um local? O primeiro deles é o quê? Nota. Então o cara tem que ter uma nota boa. Então, preferencialmente acima de 4. O santo grau é acima de 4,5. Né? Só que assim, o consumidor não olha só a nota. Ele não é burro. Ele vai olhar também o volume de avaliação. Até porque o volume de avaliação é prova social. Então, se um consumidor ele vê uma nota alta com pouco review, ele fala assim, mas aí é o dono da loja, os funcionários, a mãe e o filho, né, que estão avaliando a loja. Então, não gera relevância, nem para o consumidor e nem para o próprio algoritmo do Google, que também leva em consideração isso na hora de ranquear. O terceiro fator que o consumidor olha, ele olha se a empresa está respondendo às avaliações. Né? Então, isso acontece no próprio Reclame Aqui. Cara, eu quero ver a reclamação,
Eu quero ver o que essa empresa está respondendo, porque isso vai gerar confiança para mim. Então, hoje, a minoria das empresas responde às avaliações, reviews, né, no Google, por exemplo. Positivas e negativas. Positivos ou negativas. As negativas têm um impacto maior, mas positivos também. E o quarto fator, tem mais uns fatores, mas eu vou parar no quarto, porque acho que são os principais, né? É a recência dos reviews. Então, o consumidor, ele olha o quão recente é aquela avaliação, tanto positiva como negativa. Por quê? Cara, digamos que eu vou num restaurante, e a última avaliação foi há 3, 4, 5 meses atrás. Eu me questiono se esse lugar está aberto. Eu vou ver no Instagram para ver se tem um post recente, porque não é possível, não tem avaliação, não tem cliente. Né? Então, até a gente falou isso no nosso podcast, né, Edu? Pô, uma empresa, às vezes, que não tem uma reclamação no Reclame Aqui, talvez não está vendendo tão bem. Então, isso também reflete na reputação. Então, assim, são esses fatores, tá? Por que eu trago esses dados? São esses fatores que o consumidor leva em consideração na hora de escolher um local e que, pela Harmo, você tem todas as ferramentas para conseguir fazer essa gestão de uma forma profissional. Mas, ao mesmo tempo, são os mesmos fatores, por exemplo, que o Google leva em consideração na hora de ranquear um local nas primeira, segunda ou terceira colocação, na primeira página, digamos assim. Né? Então, vamos lá. Então, a gente tem, dentro do nosso espectro de metodologia / jornada do consumidor, ele está com intenção de compra alta, ou seja, então ele vai buscar um negócio físico e ele vai buscar o melhor avaliado. Então, a Harmo, ela atua nesse momento inicial da jornada de busca. Beleza. É um ciclo que vai influenciar o consumidor a escolher um determinado lugar ou não. Beleza. Ele escolheu a loja Z, foi até a loja, teve a experiência com a compra, voltou para sua casa. Neste momento, o que acontece? A jornada volta para o digital. Então, a jornada começou no digital, foi para o físico, volta para o digital. Por quê? As empresas precisam medir a experiência no pós-venda. Vou dar de novo os exemplos. Terminei uma corrida no Uber, avaliei. Recebi um pedido do iFood, avaliei. Então, isso é muito comum hoje na nossa cultura, né, de consumo digital. É avaliar a experiência que a gente tem. E aí a gente consegue trabalhar com toda e qualquer métrica de satisfação. Né? Métrica de recomendação, métrica de satisfação, métrica de esforço, estrela, joinha, enfim, tudo que tu imaginar. Só que qual que é a diferença, tá? A maioria das empresas fazem esse processo de medição e não faz nada, principalmente com quem? Com os clientes satisfeitos, os promotores. Que eles são a maioria. Né? Até esses dias a gente apresentou para uma empresa e falou assim, cara, o que tu faz com clientes detratores? Ah, não, a gente trata. E com os promotores? A gente guarda no coração. Porra! Pô, faz alguma coisa com isso, né, cara? Porque assim, a principal métrica é o NPS, é a probabilidade de recomendar. Então, se o cara tá falando, se o cara é um promotor que tem a probabilidade de recomendar, por que ele não tá recomendando? Tão simples quanto isso. Óbvio. Novamente, óbvio. É óbvio. Então, a Harmo cria esse gatilho. Então, ela pega mede a satisfação, tudo certinho, seleciona os clientes, os detratores, leva lá para um fluxo de saque, de resolução, e os promotores a gente convida eles a deixar uma avaliação onde? Lá no Google, onde a jornada dele começou, ou onde a jornada de milhares de outros consumidores vão começar. Então, o momento de satisfação de um consumidor pode ser o ponto de decisão do futuro cliente. Então, esse é o ciclo que a gente gera dentro da nossa solução. Quer dizer, dá para entender que vocês têm a consciência do boca a boca, mas vocês estão tentando criar algum controle operacional para a marca conseguir medir coisas também que vão permitir ela melhorar a operação. Exato. Que é muito, eu vejo, é muito jargão assim, né? Tipo, trate bem um cliente, ele vai falar bem de você a vida inteira. Né? Títulos de palestra para todo lado e tarará, mas na hora que chega a solução, ela está fragmentada. Sim. Então todo mundo concorda com Kotler, né? Faz bastante tempo o Kotler também, tipo, lá nos anos 90 e alguma coisa já estava falando um pouco dessa visão de expansão de voz de cliente, né? Sim, bastante tempo. De alguma forma o boca a boca ia aumentar, talvez ele não imaginava se ia ser por rede social, por review do Google, por Reclame Aqui. Mas parece que muitas vezes falta engrenagens conectadas. Então, o que a gente está entendendo é que vocês estão olhando esse lado de como influenciar pessoas, sim, usando esse boca a boca, e como medir isso, gerar métricas operacionais a cada operação de consumo ou de experiência, para você poder tomar atitudes também no negócio. Exato. Porque assim, através da voz do cliente, você tem dois resultados, né? Que você consegue medir através da nossa solução, por exemplo. Você tem um viés de qualidade,
Ou seja, você consegue ali, através dos reviews, das pesquisas, ter insumo para melhorar a operação na ponta, fazer treinamento com a tua equipe, enfim, encontrar gaps operacionais e resolver. E você também tem um viés de performance. Porque hoje os canais, né, principalmente Google, né, que é o principal e o mais relevante, ele te entrega uma série de métricas de performance. Então você consegue ver, quanto mais avaliação você recebe, quanto mais você responde da forma correta, até pode falar sobre isso, como responder review, tá? Mais visualizações você recebe, mais ações, ou seja, a partir da ficha você consegue medir quantas pessoas entraram no meu site, quantas pessoas traçaram a rota até minha loja, quantas pessoas estão ligando para mim. Em horários do dia que você é mais ativo, você consegue saber? Em horários o Google não entrega essa informação. Gostaríamos. Gostaríamos muito. E não é à toa. Não é à toa, exatamente. E assim, você consegue, cara, ver palavras-chave, cara, o que o consumidor está pesquisando para achar minha loja física, por exemplo. Então, cara, entrega um monte de informação legal que vai abastecer múltiplas áreas, né? Então, normalmente, quem usa a Harmo é marketing, CX, o pessoal do saque acaba utilizando bastante porque facilita muito a vida na hora de responder, mas o pessoal de digital tem usado bastante também para fazer melhores campanhas, né? Então é uma solução que de fato agrega valor para muita gente. E assim, se eu sou um empreendedor de mundo físico, tenho um restaurante ou uma oficina e ligo para a Harmo e falo, eu tenho interesse, eu quero saber como que a sua ferramenta pode me ajudar apagando todos os reviews negativos para eu ficar com nota 5 no Google. Aí, como é que você aborda esse prospect? Cara, então, a gente tem uma filosofia muito interessante, que review negativo não é negativo. Review negativo é uma oportunidade. Então, assim, a ideia não é você criar uma estratégia para sumir com os reviews negativos ou deletar eles. Muito pelo contrário. O melhor jeito de você tratar com um review negativo é você fazer uma bela resposta e completamente afogar esse review negativo em cima de um monte de review positivo. Então essa é uma filosofia que a gente tem, assim, que inclusive vai muito em contra do que o mercado, muitas vezes, de soluções parecidas com a nossa, tem como posicionamento. Que fala assim, não, se está review negativo, denuncia lá no Google porque é melhor apagar a sua resposta. A gente fala, não, pessoal, melhor não. Vamos criar uma resposta interessante, uma resposta coerente e vamos receber mais review positivo. Porque o review negativo ele vai aparecer. Review neutro ele vai aparecer naturalmente. A gente não precisa se preocupar, né, em, por exemplo, tentar apagá-lo do mapa. Mas a gente precisa o quê? Aumentar o volume de reviews positivos. Aumentar o boca a boca positivo do nosso negócio. Então eu vou dar um exemplo para vocês de segmento. Farmacêutico. Hoje o segmento de farmácia é um dos piores avaliados do Brasil. Só que se você for ver, for falar for observar o comportamento do consumidor de uma farmácia, dificilmente o cara vai sair puto da cara, insatisfeito de uma relação de compra para comprar um remédio ali, né? A gente tem alguns clientes farmacêuticos que retratam isso, cara. 98, 99% das pessoas que entram aqui saem satisfeitas, não saem tipo insatisfeitas, injuriadas, alguma coisa do tipo. Só que se você vai olhar no Google, a nota dos caras é abaixo de 4, 3, 2, mas o NPS é 85. ou tem alguém mentindo, você não está pegando toda a informação que devia, exato, né? Você não está estimulando. E assim, e esses caras estão começando a se atentar agora que, cara, peraí, esse negócio não está refletindo a realidade não está refletindo a realidade da minha operação, essa nota aqui do Google. Então, assim, o review negativo sempre vai existir. Agora, a gente precisa evidenciar e enfatizar os reviews positivos, né? Eu tenho, acho que duas visões. Acho que como Reclame Aqui, a gente tem que concordar que o afã de reclamar por uma experiência ruim ou por um não cumprimento de um compromisso vai ser sempre maior do que você falar bem de uma experiência. Sim. Então, acho que tem estudos e estudos que mostram isso, né? No caso do Reclame Aqui, a gente fala muito do índice de esforço do cliente, que às vezes as marcas olham para isso só como uma forma, diminui o esforço que você vai ter notas menores, você vai ter soluções, assim, mas não é isso, é que diminuir o esforço para a solução de crise com a marca fideliza mais do que a experiência positiva. Uhum. Então esse é o universo que o Reclame Aqui habita, né? Então como que você consegue gerar uma reversão, né? A gente falou isso também no papo anterior, o Reclame Aqui é sobre o quanto aquela marca é boa até quando tudo dá errado. Sim, perfeito. É o amigo fiel. Então, o quanto aquela marca é boa até quando tudo dá errado. Aí eu acho que dentro do review tem um pedacinho desse universo.
Tem. que é o review negativo. E eu tenho a impressão, e queria ouvir sua opinião disso, que o review, a existência, porque essa é a minha experiência pessoal, a existência do review negativo e o posicionamento da marca respondendo a isso, de forma franca, dá credibilidade naquele outro volume, porque Muita. Fica estranho a marca 5 estrelas, né? Esses dias a gente falou com um varejista, eu falei, olha, vamos trocar aquela plataforma de review de vocês lá da loja de vocês, porque todos os produtos da loja são 5 estrelas, né? Isso não existe, você ter até 20 mil produtos no sortimento e todos terem 5 a estrelas. gente tem né? isso até na premissa do Reclame Aqui, né? Um dos nossos mandamentos é que toda empresa tem problema boa que ela consegue resolver e hoje o consumidor sabe disso, né? Então quando ele chega lá e olha os 5 estrelas é até estranho, tipo, putz, tem alguma coisa aqui, né? Mas é verdade. E aí, até porque o aspecto que eu quero provocar é justamente o aspecto da realidade. Uhum. O mundo real não é um conto de fada. Sim. E o cliente, esses dias eu falei num outro podcast também assim, o melhor é que o consumidor espera que as coisas deem errado. Assim, não existe. A gente tem essa consciência. A gente só gera o estresse de Sim. que trabalho vai me dar resolver aquilo. Então, acho que assim, o review negativo parece dar credibilidade àquele espaço de opinião. Uhum. Eu entro numa ficha de Google, como é o caso das soluções Harman, e eu olho tudo aquilo e falo, poxa, tem de tudo aqui, inclusive coisa que deu errado. Sim. Isso, vocês medem isso, vocês incentivam isso, como que... Sim. Vamos lá, eu acho que é importante falar muito da questão da resposta, quando a gente fala tanto de review positivo como negativo, tá? Mas falando particularmente do negativo. Primeira coisa, nunca xingue o consumidor. Nunca faça isso. Primeira coisa O que óbvio, né? o óbvio. Né? Porque a no recomendação iFood... nunca xingue o consumidor. Cara, no iFood é impressionante o que acontece lá, né? Sério? Inclusive tem até um Instagram que eu recomendo muito, que é Chat do iFood. Putz, é perfeito. XET. É perfeito. Chat do iFood. É perfeito, é bom demais. Cara, tem as melhores pérolas do chat do iFood, boa, de reviews do conheço. iFood. É bom demais. É muito bom esse perfil. Então, a primeira coisa é, cara, nunca insulte, coloque culpa no consumidor, nunca faça isso. Tá? Terceira coisa, nunca responda de uma forma genérica. Ou seja, o que é uma forma genérica lá no Google? Olá, Chico. Lamentamos que isso ocorreu com você. Ligue para o nosso 0800 ou mande e-mail para saque@não-sabemos-responder-reviews.com.br. Né? Então, assim, nunca jogue para um outro canal. Tente resolver naquele canal ali. Por quê? O review é um canal que não permite tréplica. Então, você permite o review e uma resposta. Então, cara, você tem que resolver o problema do consumidor ali. E ele já foi naquele canal, né? Falar com você. Ele já foi tá ali e falando ele já com você. contou a história dele. Então. A história dele tá ali, né? Então ele já contou tudo. Então, qual que é uma boa prática? Cara, sempre pedir desculpa, tá? Um hack agora de SEO, porque a resposta ranqueia no Google também. Quando for responder um review negativo, nunca coloque o nome da sua marca. Deixe o nome da sua marca só para reviews positivos. Tá, isso é um Esse hackzinho. é o samba... Cara, o pessoal do marketing não tem solução, não tem solução. Esse é o Sempre hack. tem que ter o hackzinho da realidade. Exatamente. Então nunca mencione o nome da sua marca ali numa resposta de review negativo. Sempre comece pedindo desculpas e sempre falando sobre que ações você já tomou para que aquele problema nunca volte a acontecer. E você pede para o cliente uma nova oportunidade para ele mudar a percepção dele sobre a marca. Né? Por quê? Porque depois, essa avaliação falando especificamente do Google, o consumidor ele não deixa um novo review. Ele edita um review que ele já fez. Então esse review 1 estrela pode se transformar num review 5 estrelas, 4 estrelas. Legal. E hoje na Harman a gente já está conseguindo criar essa linha do tempo, desse histórico de satisfação daquele review. E muito em breve a gente quer colocar já essa taxa de conversão, ou seja, quantos por cento dos clientes que Tiveram deixaram revisão de Nossa, review. legal revisão demais. e tipo, saiu do negativo, foi para positivo e vice-versa também. Legal demais. E o que acontece com a resposta que foi dada quando um usuário no Google revisa um review? Eu fiz um review negativo, Então, você foi lá, fez uma resposta. Tá aí a importância de ter uma solução como a nossa, tá? Porque assim, o Google não atualiza a resposta. Mas no fluxo de resposta da Harman, o review ele cai como um novo review para você responder e atualizar a sua resposta lá no canal. E você consegue, quando puxa histórico de satisfação do review, você consegue puxar com o review e a resposta que foi dada para aquele review naquela edição do review. Né? Então você consegue acompanhar tanto histórico de review e de resposta também.
Lucas, você deu, até puxando um gancho, você deu aqui um mapa, uma fórmula aqui para as empresas responderem esses reviews, a importância de responder esses reviews. E até puxando para a primeira dinâmica aqui que a gente fez com você, toda empresa, todo empresário, todo colaborador de uma empresa também é um consumidor, né? Sim. A dica para o pessoal que está assistindo a gente para fazer uma review, a importância de você ir lá também fazer uma review, seja positiva, seja negativa, e qual que é a melhor forma de você fazer essa review, escrever esse review, o que é importante ter num review quando você deixa uma opinião para uma empresa? Legal. Então você aí que quer escrever um review, primeira coisa, eu acho que é legal colocar fotos. Tá? Além do texto, é muito importante fotos. Eu acho que até para Trustvox, né, a parte de produto, nos reviews de sites chineses aí, como eles exploram muito a questão da foto, né? Porque o consumidor, ele quer ver o cardápio bonitinho, mas ele quer ver a realidade, né? Ele quer ver se o pastel vem daquele jeito mesmo. E é muito legal, tá? Isso a maioria da galera não sabe. Quando você começa a deixar review no Google, você entra por um programa do Google chamado Local Guides. E você consegue ver, cara, quantas visualizações tem aquela foto, aquele review que você deixou. Que legal. O impacto da sua avaliação na vida de outras pessoas. Então o Google mesmo te entrega, volta e meia ele te entrega um relatório. Fui seguindo uma pastelaria ali, eu tirei a foto de um pastel, o cara já tá com mais de, 5 mil visualizações. Caraca. A minha foto. O Santiago, eu não sei, o Santiago ele tem porque o Santiago é o louco do review, né? Ele é muito louco do review. Ele tem foto que acho que já bateu mais de 100 mil visualizações. Nossa. Então assim, é muita coisa. Importante, você destacar no review, cara, ser o mais detalhista possível. Então, cara, conte sobre a sua experiência, atendimento, pontos de contato. Cara, se não teve uma coisa tão positiva, comente também. Então, aquele grupinho de fotos que aparece no card do local, ele vem dos reviews das fotos que as pessoas foram tirando, por exemplo. Sim. Então, eu vou tirando foto do prato no restaurante ou da oficina que eu entrei, aí no meu review, e depois ele agrupa e põe lá na ficha, lá em cima. O Google hoje, isso é uma coisa muito importante que também as pessoas não têm noção disso. E por que grandes marcas têm que olhar para o canal? Porque o Google é um canal colaborativo. Então, por exemplo, por mais que eu sou proprietário de um perfil, o Chicão pode ir lá e falar assim, cara, esse número de telefone tá errado, eu tenho certo. Tu pode ir lá e sugerir uma alteração. E se a empresa não fizer nada com isso, o número que o Chicão sugeriu vai ser selecionado. Né? Então é importante a empresa estar olhando para esse canal, porque o consumidor pode alterar as informações. E fotos é a mesma coisa. A foto, ela pode ser, a marca pode colocar a foto dos seus produtos oficiais, enfim, de fachada, interior de loja, pratos, etc. Mas as fotos dos consumidores normalmente, costumam ter muito mais visualização do que as da própria empresa. Em restaurante mesmo, por exemplo, quando você vai, você quer saber que cara aquele prato tem. Exato. Tem muito aquela seção da foto do cardápio, né? Que às vezes é a informação que o próprio restaurante ativamente não publica, e tem fotos de cada página ali, então Sim. É uma seção muito rica, né? Muito. Que você, como consumidor, pode contribuir para aquilo. E hoje o Google tem uma inteligência, no caso de restaurantes, eles já formam uma guia chamada cardápio. Sim. Ele já identifica o prato. Ele divide ali certinho. Como assim? E tem todas as seções, né? Bebidas, drinks. E a partir das fotos dos consumidores. Tipo, Nossa, não demais. foi lá e escreveu isso aqui é um nhoque, não sei o que, sabe? Ele já tá categorizando sozinho. Aí eu acho que tem um ponto, dada a minha ignorância em várias coisas que você falou, aonde está o nível de compreensão do consumidor sobre todo esse processo de digitalização e de envolvimento dele na formação de opiniões, e aonde está o das marcas? Porque me parece assim que o consumidor está aprendendo, acho que porque o Google também ele é muito consumer driven, né? Ele faz as coisas para o consumidor e cria uma oportunidade para as marcas, né? Sim. Acho que ele tem esse efeito, que eu acho que é um pouco do Reclame Aqui também, assim, a gente tem essa visão. O que resolve a vida das pessoas, e aí como é que eu crio uma vantagem para a marca que engaja com aquilo? Perfeito. Onde está cada um, assim? Onde está o consumidor nisso, e aonde estão as marcas, assim, em termos de mundo físico? Bom, é muito claro de ver que o consumidor está muito à frente disso do que as marcas, né? Então as marcas, muitas vezes, elas não se atentaram a isso ainda, elas não viram que isso é uma oportunidade para elas venderem mais, para elas aparecerem mais ali na busca, justamente no momento da jornada de compra que a intenção é alta. Então, o cara que está buscando uma loja física, ele quer comprar. Então, o consumidor ele já utiliza isso no dia a dia. É muito engraçado porque quando a gente vai apresentar a nossa solução, a gente pede pro cara, pega teu celular, procura aí a principal palavra-chave referente ao seu negócio. Pet shop, farmácia, veja se o seu negócio aparece. Tá, os negócios que apareceu, tu apareceu ou não apareceu? Não apareci.
Tá, e se você como consumidor fosse escolher um lugar aí, qual que você iria? Ah, esse aqui, por quê? Ah, é o melhor avaliado. É verdade. E ele usa isso do dia a dia de forma inconsciente para tudo, né? No Google, no iFood, no Booking, no Hotels.com, em tudo, cara. Tudo a gente usa review e avaliação. E as marcas ainda não se atentaram a isso. Porque talvez acho que não virou ainda uma dor latente delas, elas não viram ainda. Agora, a gente tem nível de maturidade também por segmento. Então tem segmentos que estão muito mais à frente, que recebem um número muito maior de avaliação. Então, por exemplo, shopping center, supermercado, Acho que restaurantes. Não, restaurantes é bizarro, tá? Porque restaurantes a gente tem uma outra categoria. Se o cara for um restaurante já mais chicoso, assim, é TripAdvisor. É Google e TripAdvisor. Né? Se o cara é mais pequeno, é Google e iFood. Né? Então tu tem outros canais, tu tem níveis de maturidade por segmento. Então, quanto mais relevante a reputação for para aquele segmento também, vai ter um nível de consciência maior. Mas no geral, Edu, é triste. É porque eu falo que é um nível de consciência, porque o efeito está sendo construído todo dia. Exato. Não é uma escolha. Eu tenho 2 casos interessantes que você contando aí me lembrou. Há uns 8 anos atrás, a minha esposa estava vindo para Campo Grande e foi mexer no avião e tal, e deu um mau jeito nas costas. Pensou, sei lá o que, e ficou mal pra caramba. Na época eu morava ali no Campo Belo, aqui em São Paulo. E aí, tipo, sexta-noite, sábado de manhã, como é que você acha aí? Vamos procurar uma acupunturista, alguma coisa. A gente procurou no Google. Aí a gente achou a acupuntura e ligou. Um chinês, assim, 7 quarteirões de casa. 5 quarteirões de casa. Aí ele atendeu, achou estranho, a gente explicou, ele falou, pode vir aqui que eu vou atender. Era um sábado à tarde, ele atendeu a gente à tarde, foi um milagroso. Mas no final ele perguntou, como vocês me acharam? Aí a gente falou, no Google, aí eu fiz uma busca, assim, acupunturista perto da gente, perto daqui, Sim. sei lá. Não lembro exatamente o termo. Aí ele olhou e falou, nossa, como é que eu vim parar aqui? Ele não sabia como é que... O Google já tinha criado o place dele, o card, já faz muitos anos, era bem mais rudimentar. Mas é isso, né? Simplesmente você se descobre lá dentro. E o outro caso, aí você pode comentar os dois juntos, foi quando eu fui no Critique, no podcast, o Mário lá, a gente já falando de review, de opinião, e ele contou, ele tem um sobrenome diferentão lá. E ele reclamou... Eu vou cometer o erro aqui, quem quiser procura lá o episódio que eu fui lá, ele conta com detalhe, mas ele reclamou de uma padaria que ele ia há muito tempo, que era sempre muito bem atendido. E ele teve um dia que estava horroroso o atendimento, ele ainda chamou o gerente da hora lá para falar sobre o que estava acontecendo, ainda levou um espalho do cara, que o negócio estava cheio e que tinha que ter paciência mesmo. Aí ele ficou pé da cara, e aí ele foi lá e fez um review negativo no Google. O cara achou ele pelo nome, assim, porque o nome dele no Google era um sobrenome parecido, achou ele dentro do LinkedIn. Caraca. O dono. E ameaçou ele. Olha aí. Que ele tinha um negócio de 30 anos, que ele não tinha o direito de esculhambar ele em público, e ameaçou que se ele não fosse lá tirar, ele ia encontrar ele, ia colocar um advogado e ia processar. Não é possível. Aí ele foi lá e revisou para pior ainda o review. Mas é este nível de consciência que às vezes os negócios têm da questão do atendimento, assim. Parece que não vê que está no espaço público. É nesse ponto que eu queria chegar, assim, não vê. Assim como esse acupunturista chinês não entendeu que ele, querendo ou não, a empresa dele é uma informação pública que está no catálogo da Receita Federal do Brasil. Qualquer um pode publicar aquilo, que é o que o Google faz, pega aquele dado e cria dentro de um contexto, assim como o outro acha que ele está conversando com alguém, sei lá, dentro da casa dele, e aí ele pode falar do jeito que ele quiser, né, independente da repercussão, ele não percebe que ele está dentro de um espaço público de eventos, assim. Cara, eu não sei, eu acho que realmente tem um pouco da falta de consciência, mas tem muito desconhecimento do impacto que isso gera. Porque talvez se esse cara, ele visse a quantidade de pessoas que visualizam o perfil dele no Google semanalmente, talvez ele fale assim, opa, caraca, quer dizer então que tem 1.500 pessoas que olham minha ficha, tipo, semana. Isso é muita coisa. Os caras estão lendo os reviews, estão tomando decisão de compra. Será que realmente eu tinha que responder dessa forma? Será que eu estou sendo estratégico da forma que eu uso esse canal? Né? Então, tem realmente muita oportunidade. Acho que é um baita desafio pra gente aí, né? De educar o mercado, assim. É uma batalha diária.
Eu acho que é uma necessidade, porque o mercado vai se surpreender já cercado e talvez vai ficar muito mais caro e muito mais difícil construir, né? Acho que agora ainda nós estamos num momento de construção dessas coisas, isso vai se consolidar também. Né, e assim, eu acho que indo para uma parte de negócio, cara, é mídia orgânica. Então, assim, a marca que investe nisso, na voz do cliente, no boca a boca, ela está otimizando o custo de mídia dela. Porque, por exemplo, se o cara gasta 10 mil reais para comprar 10 mil cliques, ele vai precisar gastar 7 e ganhar 15. Porque uma parte vem do paga, agora uma parte forte vem do orgânico. Né? Então, ele também consegue essa otimização de recurso. Então, até um pouco no que você falou, Lucas, você comentou ali que algumas empresas ainda não enxergam a dor, né? Ainda não bateu, não chegou o review como dor lá do lado delas, mas todo o resto do que a gente conversou aqui no episódio de hoje fala sobre mídia orgânica, sobre como para o consumidor é extremamente natural que tudo que ele consome ao redor dele, seja para ir num restaurante, seja para o entretenimento, seja para hospedagem, seja para onde for, ele consome review. Então, às vezes, não bateu a dor ali de alguma forma do outro lado, mas a oportunidade está sendo perdida, né? Muito, muito. Tipo, o dinheiro está sendo deixado na mesa porque, cara, ele não tá olhando para isso. Perfeito, impressionante. Lucas. Cara, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Aqui a gente vai ter que fazer um parte 2, parte 3, parte 4. Eu acho que trazer o Santi aqui que você comentou, que é uma figuraça também, assim, né? Acho que vai render um papo bem legal. A gente nem falou sobre a parte de ranqueamento, SEO local, a relevância disso. Tem um monte de coisa para falar, porque é um tema muito quente, é muito atual e muito relevante, assim. Super. Cara, mas vamos marcar ainda para esse ano. Boa! Fazer uma parte 2 desse papo, trazer o Santi também, que eu acho que vai render assunto bom. Com certeza. Eu acho que é sempre assim, o resumo, até porque por não ter tido esse tempo, review é conversar com o consumidor na calçada, né? Eu uso isso para Reclame Aqui. Reclame Aqui é tratar a reclamação na calçada. Isso está sendo feito. Você pode escolher participar dessa conversa. Total. Ou deixar falarem sozinhos sobre você. Sim. Né? E ao momento que vai acontecer de qualquer jeito, né? Exatamente. Eu acho que quando as marcas engajam nisso, elas ganham também por ter engajado. 100%. Então, no Reclame Aqui, a marca que responde, o fato do consumidor ver que ela responde o Reclame Aqui já é um ganho de confiança de marca. O fato de ver que ela responde reviews, que ela se posiciona ali, cria uma confiança, uma proximidade. Né? Então, acho que não é uma... pode parecer que defender o próprio negócio, e parte é isso, mas é defender uma crença. Exato. Né? Eu acho que assim, você tem que ter coragem de estar presente no espaço público. E fim, porque perfeito. o mundo hoje digital é espaço público. Né? Exatamente. Parabéns pelo trabalho. Posso fazer uma pergunta e estourar o tempo aqui? Claro. Por que Harmon? Então vamos lá, vamos para a parte filosófica. Lá vem. Cara, Harmo, quando a gente estava decidindo o nome, né? O Harmo vem de Harmony. Mas na verdade de harmonia, não da harmonia, paz e amor, só porque a gente é de Floripa não é isso, né? Harmonia musical. E qual que foi o insight através disso, né? Se tu pegar, por exemplo, as notas musicais, toda nota tem uma frequência. Então, tu tem a nota de dó, a nota de mi, a nota de lá. Mas a gente tem também os acordes de dó, o acordes de mi, o acordes de lá. E um acorde, ele é um conjunto de notas diferentes que, quando tocadas em conjunto, criam uma relação de harmonia. Então, a ideia do Harmo é como que pessoas diferentes, que têm frequências diferentes, quando criam uma relação mais harmoniosa entre marcas e consumidores. Então, esse é o significado de Harmo, né? Tem um toque de Floripa aí também, né? Tem, caraca, que vibe indescritível, mas sensacional. Muito legal. Mas é que daí já... Porra, é a vibe já do designer, do marqueteiro, legal do demais, músico. Cara, legal demais, incrível. É bem interessante, né? Porque não é torcer as coisas. É combinar as coisas. Exato. É harmonizar, não é transformar tudo numa opinião só, numa coisa só. É conseguir trabalhar nesse espaço diverso. E é legal porque, cara, quem trabalha na Harmo também é um harmônico. Então, tipo, a gente já tem essa cultura muito forte, daí todo mundo se identifica com isso, sabe? Então é muito massa. Assim. Lucas, pra gente encerrar, a gente tem uma dinâmica de abertura, dinâmica de encerramento. A gente queria que você indicasse alguém para participar desse nosso podcast, alguém que você vai
angariar ali o convite junto com a gente. Não vale o Santi, que o Santi já tá convidado publicamente aqui. Tá. Alguma outra pessoa que você acha bacana, que pode render um papo legal aqui com a gente? Cara, putz, tem vários, cara. Se pegar da lista do que gravou comigo, tem vários legais. Mas um que eu acho muito legal, que eu faria uma recomendação, que é um cara que pra mim é a maior autoridade de CX do Brasil, que é o Zapata. Legal. Francisco Zapata. Muito bem. Eu recomendaria o Zapata. O Zapata é um cara que pode enlouquecer aqui nas teorias. Boa. Então tá feito o convite, Zapata. Vamos marcar ainda pra esse ano aí. Quando a Boa. gente receber o Lucas e o Santi de novo aqui, a gente recebe você também com a gente. Muito bom. Lucas, queria te agradecer imensamente de novo a sua participação. Eu que Conta aí agradeço. pra gente onde é que a galera pode te achar no LinkedIn, como é Boa. que pode entrar em contato com você pra Bom. saber mais sobre a Harmo. Tá, eu que agradeço pela oportunidade, foi muito legal. Vamos passar rápido, né, cara? Então, tanto LinkedIn como Instagram, Lucas Anzio, pode mandar lá. E, cara, quem quiser entrar em contato com a Harmo, conhecer mais nossa solução, harmo.me. Legal, maravilha. Como ele é descendente de estrangeiro, ele acha que é fácil achar Lucas Hansel. Mas é H-A-N-S-E-L. Isso, pô, matou. Isso. É isso aí. Lucas Anzio. A gente vai colocar também pra facilitar na descrição ali, todos os contatos, tudo isso que o Lucas passou aqui Boa, pra gente. muito bom. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. A gente vê vocês no próximo episódio. Valeu.